Fórmula 1, onde a engenharia e a tecnologia se unem para criar máquinas incrivelmente rápidas. Mas o que torna esses carros tão especiais? Como cada detalhe influencia na velocidade e na performance? Seja bem-vindo! Você está no canal Rodando pelo Mundo da Fórmula 1. Hoje vamos conferir o processo de fabricação desses incríveis carros. Te convido a deixar o seu like e acompanhar o canal. Como nasce um carro de Fórmula 1? Fabricar um carro de Fórmula 1 custa cerca de 15 milhões de dólares. Desde os primeiros esboços no computador até os testes finais na pista, todo o processo é uma alquimia de tecnologia de ponta e a engenhosidade dos mecânicos mais capacitados do mundo. Mas, afinal, como um carro de Fórmula 1 é construído? Para responder a essa pergunta, vamos mergulhar no coração de algumas das principais equipes e conhecer esse processo fascinante. A produção desses carros é liderada principalmente pela Europa. O Reino Unido concentra a maioria das equipes. A Itália é a casa de ícones como Ferrari e AlphaTauri, e a Alemanha contribui com a Mercedes. Além disso, fornecedores cruciais como a Pirelli em Milão ou a Bosch em Stuttgart entregam componentes especializados para garantir o melhor desempenho. Cada parte do carro, desde as peças feitas por controle numérico em workshops até as estruturas assadas em autoclaves, é pensada para ganhar tempo, nem que seja a mínima fração de segundo por volta. Esse é o nível de exigência. Projetados para superar os 340 km por hora e resistir a forças de até 6,5 G, como na famosa curva 8 de Istambul, esses carros representam o ponto mais alto da engenharia automotiva. O nascimento do design e a magia aerodinâmica. A construção de um carro de Fórmula 1 começa com o design, um processo que pode se iniciar até 18 meses antes da temporada. Em instalações como a da Alpine na Inglaterra, uma equipe de engenheiros trabalha com software especializado para criar milhares de peças para cada carro, desde a asa traseira até os sistemas de refrigeração. A aerodinâmica desempenha um papel-chave. A asa dianteira, composta por vários elementos ajustáveis, gera uma enorme carga aerodinâmica em altas velocidades, enquanto o difusor traseiro melhora a aderência na pista. Para otimizar o fluxo de ar, são realizadas simulações computacionais que processam milhões de dados por segundo, modelando como o ar interage com o carro em curvas famosas, como a Eau Rouge em Spa, na Bélgica. Depois, são fabricados modelos em escala que são testados em túneis de vento, ajustando cada detalhe com precisão milimétrica. O tempo de uso desses túneis é limitado pela FIA, pois um pequeno erro aqui pode custar frações de segundo na corrida. Por exemplo, o túnel de vento da Red Bull simula ventos de até 300 km por hora, muito mais intensos que um furacão de categoria 5. Cada temporada, as equipes se equipam com a mais alta tecnologia para se destacar. Evolução e materiais, do aço à fibra de carbono. Essa obsessão pela velocidade nem sempre existiu. A fabricação dos carros de Fórmula 1 começou em 1950. Os primeiros carros, como o Maserati 4CLT, eram feitos em pequenas oficinas, usando chassi de aço de carros de rua, que eram bem pesados, e motores de avião excedentes, como o da Ferrari 375. Tudo era feito à mão. A aerodinâmica não era o foco. A prioridade era a potência e a durabilidade. Nos anos 60, a Lotus trouxe uma grande mudança com o modelo 25, que usava um monocoque de alumínio, reduzindo drasticamente o peso. Hoje, a fabricação é sinônimo de precisão extrema, e a fibra de carbono se tornou o material protagonista. O monocoque, a estrutura central que protege o piloto, é incrivelmente leve. Pesa cerca de 35 quilos, mas é tão resistente que suporta impactos equivalentes ao peso de dezenas de toneladas. Em fábricas como a da Mercedes, essas peças são criadas a partir de lâminas de fibra de carbono cortadas com máquinas de altíssima precisão. Técnicos especializados empilham centenas de camadas em moldes usando resinas que endurecem sob pressão e altas temperaturas dentro de fornos chamados autoclaves. O processo é tão preciso que as camadas são alinhadas com uma margem de erro menor que 1 grau. Depois de pronto, o monocoque é escaneado em 3D para detectar o menor defeito e deve passar por mais de uma dúzia de testes de resistência impostos pela FIA.
Zonas-chave como o cockpit, a cápsula do piloto, é reforçada com materiais como o Kevlar para resistir a impactos extremos. O coração híbrido, a unidade de potência. O motor de um carro de Fórmula 1, conhecido como unidade de potência, é uma verdadeira joia da engenharia moderna. Desde 2014, esses motores são híbridos. Eles combinam um motor de combustão interna com sistemas elétricos que recuperam energia. São motores pequenos, de 1,6 litros, mas extremamente potentes, alcançando mais de 1.000 cavalos por cima, graças à combinação com dois sistemas elétricos que aproveitam o calor do escape e a energia da frenagem. Fabricar um motor desses é um processo detalhado, exigindo milhares de peças e cerca de 200 horas de trabalho especializado. Os materiais são ligas metálicas resistentes ao calor extremo, permitindo que componentes como o turbo girem em velocidades impressionantes. Em Maranello, sede da Ferrari, cada motor é testado por horas em simuladores que reproduzem as condições reais de circuitos, como Mônaco e Monza. Sensores de alta precisão coletam milhares de dados por segundo. Curiosidade: um dos sistemas que recupera energia ao frenar pode armazenar o suficiente para alimentar uma casa média durante um dia inteiro. Pelas regras atuais, cada piloto só pode usar 3 motores por temporada, então a durabilidade é mais importante do que nunca. Detalhes de milhões e a segurança do piloto. Um dos elementos mais sofisticados é o volante. E não é só um item para virar, ele é quase tão complexo quanto o motor. Fabricado com fibra de carbono e alumínio, é leve e resistente. Técnicos especializados instalam à mão dezenas de botões, dials e switches, todos conectados a um circuito interno complexo. O aperto do volante é feito sob medida para cada piloto, e como acidentes são comuns, cada piloto pode usar vários volantes por temporada. Cada um é tão caro quanto um carro de luxo. A montagem final e o Halo Salvador. As evoluções na F1 são constantes. No passado, a McLaren revolucionou ao usar o primeiro chassi de fibra de carbono. Hoje, até os freios de carbono, como os da Brembo, aguentam temperaturas extremas e cada jogo custa uma pequena fortuna. A fase final de montagem do carro acontece em fábricas, como a da Mercedes, onde uma equipe de cerca de 60 técnicos une peça a peça em menos de 2 semanas. Tudo começa com a união do monocoque chassi, seguido pelo motor, a transmissão e o complexo sistema elétrico, que inclui quilômetros de cabos e centenas de sensores. Cada parafuso, muitas vezes de titânio, é revisado com precisão cirúrgica. Um detalhe muito importante, o halo. Essa estrutura em forma de arco ao redor da cabeça do piloto, feita de titânio, resiste a forças tremendas. Ele pesa apenas alguns quilos, mas já salvou vidas em acidentes graves, como no Grande Prêmio de Monza em 2021. Após a montagem, o carro é testado dinamicamente para acertar detalhes mais exigentes. E assim é construído o carro de Fórmula 1, um espetáculo de engenharia e precisão que garante emoção em cada volta. Diga aí, o que você achou desse processo? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no botão gostei e, claro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Eu separei mais alguns vídeos que podem ser do seu interesse. Clica em um deles e confira.